Sempre estou agradecendo a Deus por tudo que Ele tem me concedido na minha vida. Pela vida, pelo viver, pela existência, pela sobrevivência. Estou sempre agradecendo a Deus. Tudo que Ele me proporciona, a casa para morar, a família que eu tenho, a saúde, o corpo físico que Ele me deu, a aparência, as condições que eu tenho, o trabalho, o meu carrinho, não tão legal que diga, mas eu tenho um carrinho para me deslocar. Eu agradeço a Deus pelo meu trabalho. Aqui de porteiro, eu agradeço a Deus pela minha família, pela minha casa que eu moro. Não é um casarão que se diga, mas é o lugar que eu tenho o refúgio das atividades do dia a dia. É um lugar para onde eu sempre volto, onde está a minha família, onde a gente reside. Eu amo a minha casa. Hoje, eu amo estar na minha casa com a minha família. Antes, eu gostava de estar na rua. Hoje eu sou uma pessoa caseira. Eu amo estar na minha casa unidos, com a minha família ali, conversando, brincando com a minha mulher, com as minhas filhas. Isso é maravilhoso. Mantendo a comunhão, mantendo a comunicação, mantendo o amor, mantendo a fé, mantendo a esperança no meu lar, na minha vida, na minha família, no meu viver. Eu agradeço tudo isso a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu neste mundo, nesta vida aqui, que hoje eu estou vivendo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu pego a Bíblia e abro ela e começo a examinar o que o Evangelho revela, o que Deus nos revela no Evangelho, quando eu abro a Bíblia e começo a examinar a manifestação do amor de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus, quando eu começo a examinar as Escrituras e começo a ver na revelação do Evangelho a misericórdia de Deus, o que Deus fez, o que Deus operou, o que Deus fez por mim, por você e por toda a criatura humana, diante de tudo que Ele tem me feito nesta vida aqui, eu louvo a Ele por aquilo que Ele fez para mim, para a vida eterna, que está aqui revelado no Evangelho, porque não adiantaria nada tudo nesta vida aqui, e quando partir daqui para a eternidade, entra o que Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, de todos os benefícios que Deus opera para a humanidade. O maior e o mais glorioso dele chama-se Jesus. Esse é o grande e glorioso benefício de Deus para a humanidade, porque esse benefício vai te beneficiar na eternidade. Jesus veio para te propor a bênção eterna. Porque não adianta o homem ter tudo nesta vida e morrer julgado e condenado indo ao inferno. Para que isso? Do que adianta tanta vida, tanto luxo, tanta glória, tanta fama, tanto glamour, tanta autoridade, tanto aplauso, tanta satisfação, tanto privilégios e regalos? Do que adianta tanto bem-estar nesta vida e o homem partir para a eternidade dentro de um juízo e uma condenação? Porque esse é o destino da humanidade. É aí que entra o grande feito de Deus, o glorioso feito de Deus,
a maior bênção de Deus para a humanidade. Jesus, o amor de Deus manifestado para o homem, a graça de Deus manifestada para o homem, para salvar o homem de um juízo eterno, de uma sentença, de uma condenação, de tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu olho para ele e digo: Deus, obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Eu te agradeço pelas outras coisas, mas a minha maior gratidão a ti é por Jesus, porque não adiantava nada ter casa, carro, dinheiro, fama, posição, poder, regalo, satisfação, alegria neste mundo, tudo aqui passa. E a eternidade sem Deus, isso é terrível. Isto é a realidade que o homem está. Esta é a realidade que o homem tem que entender para receber o maior dom gratuito de Deus, para receber a maior dádiva de Deus, para receber a maior bênção de Deus. Essa bênção Ele coloca ao alcance de todos. Ele oferece a todos a maior bênção, a maior dádiva, a graça de Deus, Jesus, para nos salvar, para nos libertar da sentença do juízo eterno. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que remiu os nossos pecados, abrindo o caminho, trazendo a esperança da salvação. Jesus, o amor de Deus manifestado para salvar o homem do juízo eterno, para que o homem não pereça a condenação eterna, mas para que o homem tenha a vida eterna. Jesus, o Filho de Deus, aquele que o Evangelho revela, aquele que o Evangelho mostra ao homem e a ele, aquele que o Evangelho mostra que é a porta, o caminho, a verdade e a vida com Deus, e sem ele o homem continua dentro de juízo e condenação, morrendo e seguindo ao juízo. Do que adianta? Então eu, quando paro e começo a refletir, voltando a minha visão para o lado espiritual de Deus, a palavra, o que ela revela, o que o Evangelho revela, eu digo: meu Deus, muito obrigado. Essa é a tua maior bênção para a humanidade. Diante de tantas bênçãos que tu tem proporcionado à humanidade, a vida, o viver, a sobrevivência, os livramentos, as oportunidades, a saúde. Mas nada disso vai servir para você na eternidade. A fama, a riqueza, a saúde, a casa bonita, o muito dinheiro no banco, o prestígio, a popularidade, a vida de glamour, a vida de auge e de ostentação neste mundo. Nada disso vai te levar, vai te servir para a eternidade, vai te levar a alcançar a riqueza eterna. Só Jesus é quem nos garante a riqueza eterna, a felicidade eterna, a paz eterna, a vida eterna, o gozo eterno, a vida em abundância. Só Jesus é quem nos garante isso. Muitos estão mais focados em buscar a satisfação, as prosperidades, as bênçãos, a riqueza deste mundo aqui. Tudo isso vai perecer. E não estão preocupados em buscar, juntar tesouro no céu. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar a riqueza eterna. Buscar resolver o seu maior problema, que é espiritual com Deus, através de Jesus. Tudo isso é por Jesus. Tudo isso é em Jesus que eu posso alcançar para com Deus. A humanidade está mais preocupada em prosperidade neste mundo, em riqueza deste mundo, em vitória desse mundo, em conquista desse mundo, com a glória deste mundo, com a fama deste mundo,
com a aparência neste mundo, com a ostentação neste mundo. Mas Deus, Ele convida você a buscar o mais importante da sua vida: reconciliação com Deus, justificação, perdão de pecados diante de Deus, absolvição do juízo para não ir à condenação e receber a salvação de Deus. É isso que Deus orienta o ser humano a buscar em Jesus. Esse é o convite de Jesus Cristo para a humanidade, para Ele socorrer você na sua maior necessidade. Não é de pão, nem de água, não é de saúde física, não é da condição financeira, não é dos problemas desta vida. A sua maior necessidade não é familiar. A sua maior necessidade é de reconciliação com Deus, o Criador. Você, a criatura, está afastada dele, dentro de uma sentença do tribunal divino, onde já está julgado e condenado. O que resta, irmão Wellington, depois da morte, seguir para cumprir e receber a sentença do juízo. É para isso que Jesus te chama, para resolver esse problema na tua vida, para que, crendo nele, tu seja absolvido, tu seja livre do juízo e da condenação eterna, para que, crendo nele, tu receba a absolvição e a remissão dos pecados, para que, crendo nele, em Jesus, tu tenha reconciliação com Deus e estar na promessa da vida eterna com Ele, livre da condenação, destinado à salvação em Jesus, por Jesus. É para isso que Ele nos chama. Foi para isso que o próprio Deus, o Pai, o enviou, para nos trazer essa esperança, para nos socorrer diante desta grande necessidade, que o homem não tinha por onde encontrar solução. E a solução Deus enviou do céu, o socorro. O socorro. O socorro de Deus, que a humanidade precisa. Ele enviou esse socorro. Esse socorro se chama Jesus. E diz a palavra de Deus que todo aquele, em qualquer lugar, qualquer que for a classe, a cultura, a religião dessa pessoa, sem exceção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o único meio de salvação. Não adianta buscar vida com Deus, reconciliação com Deus, por outro meio. Não existe outro meio. Se você está entendendo e vivendo dentro do entendimento de vida com Deus por outro meio, você está na mentira. O apóstolo Pedro, Atos dos Apóstolos 4:12, ele vai expressar, advertir o povo dessa verdade. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Em nenhum outro meio, em nenhum outro lugar, em coisa alguma que o homem venha fazer, ele pode encontrar salvação. Portaria. Tá bom, seu Xene? Pronto, eu digo a ele. Não. Nenhum outro meio, irmãos. Nenhum outro meio. Jesus é o socorro de Deus. Para você, para mim, para toda a humanidade, todo ser humano. Porque Deus amou todos os seres humanos de uma maneira tão imensa que enviou seu Filho Jesus para assumir o nosso lugar e ser o meio de justificação, para que a gente não sofra o juízo da condenação eterna. Esse foi o propósito pelo qual Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, porque não tinha outro meio por onde o homem se salvasse. Era impossível para o ser humano. E Deus, querendo salvar o homem, querendo manifestar o seu amor pela sua criatura, que Ele criou, com liberdade de escolha, para
para ter uma relação com Ele. Ele manifestou, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Deus, Pai, por enviar o Teu Filho Jesus como esperança para nós voltar a Ti novamente e ser livre do Teu juízo. Obrigado, meu Deus. Paulo vai dizer isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo, por Cristo, não em nenhum outro meio. E Deus manifesta o seu amor em Cristo por nós, oferecendo salvação de graça. Ele estende o favor dele. Você vai aceitar ou não? Você vai receber ou não? Você pode resistir. Você pode recusar. Você pode desprezar a graça de Deus. Como, irmão Wellington? Quando você tem um entendimento e vive na direção de uma vida com Deus, por meio do que a religião ensina, você está caído da graça. Quando você acredita que você vai encontrar Deus ali, aqui ou acolá, praticando isso, aquilo outro, por meio disso, daquilo ou daquilo outro. Quando você acha que é merecedor da salvação, quando você bota a sua esperança de vida com Deus e de salvação dentro de ritual, de cerimonial, de lugares, de regras, de normas, de ambiente, você está caído da graça, rejeitando a graça de Deus. Foi isso que Paulo advertiu, triste, diante do que os seus compatriotas israelitas estavam fazendo, rejeitando a graça de Deus. Romanos 10, do 1 ao 4. Paulo vai dizer: a oração que eu faço por Israel é para a salvação deles, porque eu dou testemunho que eles são zelosos de uma vida com Deus, mas sem entendimento. É o que eu digo. Ninguém pode viver a Deus por sacrifício ritual dentro da religião. É com entendimento. Vida com Deus não é por meio de religião, é com entendimento, pelo conhecimento. Paulo vai dizer: mas eles buscam viver uma vida com Deus, dedicada, zelosa, consagrada, sem entendimento, não aceitando a justiça de Deus, antes estabelecendo o seu meio de justificação, o seu meio de vida com Deus, o seu meio de ser justificado por Deus. Não aceitam, rejeitam o único meio que Deus colocou para o homem viver com Ele, para o homem chegar a Ele, para o homem estar nele, para o homem alcançar o perdão dele, para o homem receber a graça dele, para o homem receber a misericórdia dele, para o homem estar na promessa da vida eterna com Ele. O único meio, Jesus, Jesus, Jesus. Não é igreja, não é religião, não é boa obra, não é virtude, não é mérito do homem, não é prática boa do homem, não é caridade do homem, não é karma. É Jesus, por fé, entendimento, conhecimento. Não uma vida vivida dentro de prática religiosa. É uma vida vivida no conhecimento e no entendimento da palavra. Deus proporciona para todos o único requisito, a única condição que Deus quer para que você alcance e receba a graça dele é a fé, é o crer, é o se converter a Cristo, renunciando tudo que você aprendeu e está vivendo como se fosse para Deus. Se converta à verdade. Se converta à verdade. Para você se alegrar na maior bênção de Deus para a humanidade, que é Jesus. E não ficar preso numa vida religiosa buscando bênção de Deus, ali, aqui, acolá, na mentira do diabo, fazendo você acreditar que Deus vai te dar casa, carro, dinheiro, saúde, livramento, através de campanha, de pacto, de voto, de sacrifício e penitência de igreja. Saia dessa mentira. Venha para a verdade viver uma vida com Deus, verdadeiramente nele e por ele, através de Jesus, que é o único meio, o único
vivemos com Deus e para Deus. É a única verdade de Deus para a gente crer e viver ela. É Jesus o que ele ensinou. Não viva a sua vida devota a um sistema religioso. Não viva a sua vida devota, escravizada, no legalismo religioso, guardando regras, normas, princípios, valores. Não viva a sua vida ativa no ativismo religioso, achando que para encontrar Deus tem que viver assim, praticar isso, estar ali, atividade de culto, compromisso religioso. Não. A verdade não nos mostra isso. Agradeça a Deus pelo que Ele fez por você, para você chegar a Ele. Não é pelo intermédio de igreja, não é pelo intermédio de sacrifício, não é pelo intermédio de ritual cerimonial, não é pelo intermédio de nenhuma prática, de nenhum lugar religioso, de nenhum líder religioso, de nenhuma bondade ou caridade que você faça, vivendo na religião. O único meio que Deus colocou para você chegar a Ele é pelo intermédio de Cristo Jesus. O amor de Deus manifestado para todos os homens, proporcionando a salvação, como está revelado no Evangelho que Paulo pregou. Tito, capítulo 2, versículo 11. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez, mas muito mais ainda pelo maior feito dele, chamado Jesus, a obra da salvação. Agradeça a Deus pela obra da salvação. Por onde você pode ser salvo? Não busque ser salvo pela sua obra, vida de igreja. Receba a obra de Deus que Ele fez para te salvar. Essa obra é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus.